Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. E hoje, no nosso vídeo de inspiração, eu trouxe uma parte aqui do bom e velho e famoso, né? Bíblia Sagrada, tá? Que é o livro, digamos assim, o livro sagrado dos cristãos. Tá? E nós também somos cristãos, né? Eu acho que todo mundo que ama o próximo também é um cristão, também está apoiando o cristianismo, né? Então vamos falar aqui, vamos puxar aqui da nossa Bíblia Sagrada uma parte lá da primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Bom, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, fala acerca da diversidade de dons espirituais. Paulo tem muitas passagens que ele fala da sua mediunidade. É claro que lá daquele tempo eles não compreendiam com essa palavra. Para eles eram dons espirituais, né? Não existia a palavra espírita, não existia a palavra mediunidade. Então, se você tem uma Bíblia que fala espírita ou mediunidade, ela foi traduzida de uma forma errada porque na época não existiam essas palavras, tá? E ele fala o seguinte, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Paulo tinha um jeito de falar, ele estava conversando com as pessoas, né? Conversando com as pessoas. Então ele diz que naquela época as pessoas adoravam ídolos, que eram mudos, não tinham nada da espiritualidade. 3, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então ele diz aqui que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, ele ainda põe a palavra, observe na Bíblia sua aí, a palavra Espírito, quando relaciona a Deus, ele põe a palavra em maiúsculo, o E do Espírito em maiúsculo, tá? Quando ele fala aqui, ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Anátema quer dizer maldição, uma coisa errada, coisa do tipo, mas é uma coisa negativa. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Aqui um pouco da inocência de Paulo, né? Qualquer pessoa, mesmo mal intencionada, pode dizer para você, Jesus é o Senhor, não está com o Espírito Santo, mas está usando disso de má intenção, tá? E ele continua, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E quando ele fala aqui, Espírito, eu vou sempre destacar para vocês, Espírito com E maiúsculo. Então ele fala, ora, a diversidade de dons, ou seja, há muitas mediunidades, muitas capacidades parapsíquicas, mas Deus é o mesmo nelas, tá? O Espírito é o mesmo, provém do Espírito, né? Quando ele fala aqui Espírito em maiúsculo, é Deus. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Olha que ele relaciona. O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo. Então não tem como ter dúvida que quando ele fala o Espírito é o mesmo, ele está falando que provém de Deus. Espírito em maiúsculo. E quando ele fala diversidade de ministérios, quer dizer muitas aplicações desses dons espirituais. E a diversidade de operações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, tá? Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Isso ele lembra muito aqui, ó, quando ele está falando da diversidade de operações, ele está dizendo que esses dons espirituais podem operar em diversos ministérios, em várias operações, em tudo e em todos. Ele está lembrando muito que a mediunidade, os dons espirituais existem. Vamos relacionar assim rapidamente? Nos índios, quando se reuniam nas tribos, fumavam o cachimbo e o pajé fazia, né, as previsões via o lado espiritual. Os dons espirituais existiam entre os apóstolos. Os dons espirituais existiam nos profetas. A própria palavra profeta vinha da palavra vidente, antigamente. Está aqui escrito na Bíblia em algum lugar.
Os dons espirituais existem dentro das igrejas evangélicas, quando se profetiza, quando se cura, quando se auxilia. Os dons espirituais existem dentro da doutrina espírita, quando se usa a mediunidade. Os dons espirituais existem na Umbanda, nas manifestações espirituais que auxiliam as pessoas, orientam, no Candomblé, em várias outras situações, no ocultismo, até na bruxaria. Existem as manifestações espirituais. Como ele fala aqui, ó, a diversidade de ministérios, tá? E diversidade de operações, ou seja, essa mediunidade ela é usada de diversas formas, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Vamos continuar. E ele diz aqui no 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil, ou seja, ninguém tem capacidades inúteis. O que você tem é aquilo que serve para você. A mediunidade que você tem, a percepção que você tem é aquela que serve para você neste momento. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, ou seja, através de Deus, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, maiúsculo, através de Deus, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, através de Deus, né, os dons de curar. Então, ele sempre, quando eu falo através de Deus, ele está dizendo o Espírito em maiúsculo. Então, ele fala que uns têm sabedoria, outros têm o dom de curar, né? Tem vários dons espirituais, em diversas operações, em diversos ministérios. E ele continua aqui, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, de diferenciar os espíritos. E notem, ele fala aqui espíritos em minúsculo, porque ele está falando espíritos mesmos. A outros, o dom de diferenciar, de identificar os espíritos que estão à sua volta. Agora ele não está falando de Deus, ele está falando dos espíritos mesmo. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Porque tem muito uma mediunidade onde as pessoas captam pensamentos, vibrações que vêm de um inconsciente coletivo e muitas vezes elas podem se traduzir em línguas diferentes ou às vezes não são línguas, são a aglomeração de pensamentos, de ideias tão rápidas que viram um palavrório que na verdade não cabe dentro da fala. Né? Não tem como você às vezes expressar o que você baixa, digamos assim, né? Faz o download do plano espiritual em uma frase, porque é um compacto de muitas ideias e de conceitos, tá? Então ele diz que uns têm a capacidade de falar em línguas e outros de interpretar. E ele continua, mas um só e o mesmo Espírito, Deus, opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, Deus está operando em todas essas coisas, em todas essas religiões, em todas essas operações, em todos esses ministérios. Ele separa dom, operações, ministérios. Então vocês viram como Paulo discorre sobre a importância dos dons espirituais? É claro que naquela época ele não tinha a codificação de Kardec para fazer um estudo e diferenciar cada coisa exatamente. Eles reuniam muito as capacidades da clarividência, da vidência, tipos diversos de mediunidades na profecia. E lá atrás na Bíblia nós temos uma parte onde diz, né, posso até colocar aqui embaixo, que o vidente antigamente era chamado de profeta, tá? Então, vejam que Paulo era muito bom em falar sobre a mediunidade. E ainda tem lá no 13 só um lembrete para você, que ele diz que a mediunidade é importante, mas se você não tiver amor, nada disso importa. Lá no capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, que na verdade a tradução certa é amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ou seja, você pode ter os dons mais lindos, mais maravilhosos, mas se você não tiver amor no coração, vai servir de pouca coisa. Então, meus amigos,
Paulo era muito inspirador em falar de espiritualidade, ele tem passagens muito bonitas, né? Eu gosto muito de ler um pouco de Paulo na Bíblia, né? Então, agradeço por ficar até aqui em mais esse vídeo de inspiração, hoje com o nosso amigo apóstolo Paulo. Desejo a vocês muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.